para nos adaptar ao meio e sanar alguns problemas, terão que ser paulatinamente modificados, que é o que tem acontecido tanto na África quanto em outros lugares onde o evangelho chega. Onde uma situação dessa, por exemplo, de poliandria, mesmo podendo ser compreendida e devendo ser compreendida como um arranjo a uma situação de extrema, né, uma situação de vida num lugar extremo, mas ela necessariamente é transformada. Tanto que muitas tribos de Papua Nova Guiné, de lugares remotos que praticavam certos arranjos matrimoniais que não são apoiados pela Sagrada Escritura, paulatinamente vão sofrendo modificações e vão se adaptando a um padrão bíblico, a um modelo bíblico aconselhado, tá certo? Então isso deve ser visto de uma forma muito tranquila. É um arranjo do ser humano para sanar certos problemas locais, mas que necessariamente são reajustados com a entrada do Evangelho. Quando o Evangelho entra, as pessoas vão se adaptando àquilo que é a proposta do Evangelho. Então você tem a poliandria, você tem a endogamia. Trata-se de um regime que o indivíduo se casa no interior de sua classe. Isso aconteceu muito com as classes dominantes da monarquia europeia. Então eles faziam muito isso, casamento entre parentes, né, entre parentes próximos. Inclusive no Egito, casava-se entre irmãos, porque o faraó se entende uma pessoa divina. Sendo uma pessoa divina, ele não se relacionará com um redes mortal. Assim, a pessoa certa para se relacionar é a sua irmã, que é a pessoa que está dentro do seu âmbito familiar. Veja que esses arranjos decorrem de uma falta de entendimento da realidade. Então o ser humano perde a noção da realidade e assim ele vai inventando, né, esses diferentes meios, né, esses diferentes esquemas de relacionamento, que é o que tem acontecido também na atualidade, né, com essa variedade extraordinária de gêneros inventados, de situações onde a pessoa, somente decorrente de uma questão psicológica, mental, ele fantasia determinado tipo de atração, determinado tipo de expressão da sua sexualidade, e aí cria-se então um gênero novo a cada momento, né? Devido a essa situação. Exogamia, a pessoa casa-se então com integrantes de pessoas que são de outras etnias. Isso para nós é tranquilo, é o que mais se vê no Brasil, pessoas de diferentes etnias casando-se entre si, não gera nenhum tipo de estranheza entre nós, mas nos Estados Unidos isso é algo que traz desconforto. Inclusive, alguns pregadores importantes do Evangelho pregavam contra a exogamia, pregavam contra pessoas casarem-se com pessoas de outras etnias. Por exemplo, se eu não estou equivocado, John MacArthur é um deles, tá? Que é um grande pregador, se eu não estiver equivocado. Mas a exogamia, que para nós não apresenta qualquer tipo de estranheza, em alguns lugares ela é vista com desconforto. Pretos casando com brancos, índios casando com brancos ou negros, e por aí vai. Pessoas de etnias diferentes se casando, em alguns lugares é visto com muita estranheza. A homossexualidade, veja, homossexualidade, incesto, que ele coloca aqui, e a questão do divórcio. A homossexualidade, ela, dentre tantos pecados, ela é um desses problemas de distorção, tá? Então você tem a situação da homossexualidade que por algumas pessoas é colocada de uma forma muito severa, né? Alguns têm ela têm colocado ela como algo muito severo, mas na verdade ela deve ser encarada no âmbito de diversas distorções que são vistas pelo ser humano no seu aspecto caído, tá certo? Então, o problema da homossexualidade não é mais grave do que o problema apresentado, por exemplo, dentro da heterossexualidade, na qual a pessoa trai sua aliança matrimonial, tá certo? E adultera. É um grave erro, é um grave problema, bem como o problema elencado aqui, tá certo? Essa via da homossexualidade. Então, a homossexualidade
ela é tratada pela Bíblia como um erro, porque a Bíblia Sagrada ela sustenta que o padrão divino é a heterossexualidade, é a união entre o macho e a fêmea, tá certo? E uma vez que esse é o padrão bíblico, ele não conceberá outros meios, outros modelos como aceitáveis. Dentre eles, essa questão que é colocada aqui, tá certo? Então, muitas pessoas alegam que carregam uma pesada cruz, né, devido a terem certos impulsos, certas fantasias, mas isso não é diferente de tantas outras pessoas que carregam cada uma, cada dia, a sua cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cada um de nós tem o seu ponto fraco, tem os seus problemas, suas tentações, suas fraquezas. Então cada um de nós devemos vencê-las e subjugar o nosso corpo e andar em obediência ao Espírito. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne, assim como é aconselhado, né, pelo apóstolo. O incesto, ele é tratado inclusive por Paulo com uma severidade bastante intensa. Paulo diz na carta que escreve a Coríntios: há entre vós pecado, né? De tal nível que há quem tome como mulher a mulher de seu pai. Aí ele está falando sobre uma relação incestuosa de um homem com a sua madrasta, tá certo? Ou com uma situação de poligamia, uma das esposas de seu pai. E aí Paulo trata isso com toda a severidade, tá certo? Ele, de fato, fala sobre expor essa pessoa à correção, né? Ele fala sobre essa pessoa ser colocada à parte, para que ela possa ter uma tomada de consciência, se arrepender da sua prática e se submeter, tá certo, ao padrão bíblico, ao padrão apresentado pela Sagrada Escritura. Quando a gente olha para isso, nós vemos que existe um ordenamento, existe um padrão estabelecido por Deus. E esse padrão estabelecido por Deus é o que funciona, é o que de fato apresenta para nós um resultado que nos trará tranquilidade, que nos trará regozijo e que será aceito por Deus e abençoado por Deus. Quando nós saímos fora do padrão de Deus, nós estamos expondo nossa vida à destruição. E essa destruição vem em diversos níveis. Vem um nível social, é só você olhar para as consequências que a sociedade tem sofrido decorrentes dessa quebra de padrão, dessa transgressão. A sociedade tem transgredido os padrões de Deus e devido às transgressões do padrão de Deus, a destruição da sociedade. Como a sociedade está em colapso, tá certo? Como você tem visto, uma multiplicação absurda de problemas, dentre eles o divórcio, que está sendo abordado aqui abaixo agora, ok? Então você tem do divórcio, desse esfacelamento do núcleo familiar, que é um objetivo satânico, demoníaco, inclusive grupos, né, de política na sociedade que são ateus se levantam também contra a família, inclusive um livro que existe de Engels, que era parceiro de Marx, tá certo? A família, a propriedade privada e o Estado são os alvos de destruição deles para subverter a sociedade e implantar o comunismo. A família está também no alvo. Por quê? Porque é a família que tem sustentado dentro da sua base fundamental, tá certo? Esse padrão divino, esse padrão bíblico. Esse padrão bíblico é sustentado dentro de uma estrutura familiar, conforme descrita na Sagrada Escritura. E a partir desse núcleo, dessa célula-mãe da sociedade, é que vem a construção de toda a sociedade que está em sua volta. É só você se lembrar que desde o faxineiro até o astronauta, todos vieram de uma família. Tá certo? Todos vieram de um seio familiar. Bem como até os grandes assassinos e bandidos e ladrões, genocidas, também estiveram dentro de uma família. Então, se um mal vai afetar de forma profunda a sociedade, ele começa na família. Ele começa a sua atuação dentro do núcleo familiar. E dali ele se expande atingindo toda a sociedade. Então você vê como a família é algo fundamental e é algo que tem sido atacado de uma forma veemente. Então ele começa a tratar aqui acerca de divórcio, tá? Um pouco no Antigo Testamento tem a questão da carta de divórcio,
que é apresentada por Cristo como um meio paliativo. Não era de forma alguma um meio ideal, é um meio paliativo. Cristo diz: pela dureza de vossos corações, Moisés permitiu que apresentasse carta de divórcio, para que a mulher não ficasse submetida à agressividade de um homem que não quer mais a sua presença. Então foi aberto esse meio paliativo que foi a carta de divórcio. Aí Cristo diz: no princípio não foi assim, mas antes Deus criou macho e fêmea, não separe o homem que Deus uniu. E dentro desse aspecto, ele vai trazer apenas algumas exceções, como por exemplo a quebra do pacto por meio do adultério. Então existe essa questão do adultério. Existe a questão também trazida agora não por Cristo, mas por Paulo. E aí ele vai colocar aqui, o pensamento de Paulo sobre o divórcio. Existe a questão, por exemplo, do abandono, tá? Então a gente tem olhado para essa questão do divórcio como sendo uma situação aceitável, vamos dizer assim, o divórcio para um novo matrimônio, dentro de certas exceções. Então, o ideal é o matrimônio, o ideal é uniram-se e tornaram-se uma só carne. Mas exceções paliativas, quando isso não é mais vivenciado, quando o padrão divino não é mais vivenciado. A situação ou da morte, então a morte encerra a questão matrimonial. É interessante eu dizer isso porque para os mormons existe o casamento eterno. Existe para eles essa questão de que a pessoa pode firmar um pacto de casamento que perpetue pela eternidade. Então eles têm essa coisa lá, eles entendem que existe essa possibilidade. Mas dentro de uma questão bíblica, você tem essa questão, ou o adultério encerra esse contrato matrimonial, ou a questão da morte de um dos cônjuges, agora trazendo também uma perspectiva de Paulo, o abandono. Então a pessoa foi abandonada pela outra, então uma vez que ela foi abandonada, não há que ela ficar submetida àquele que a abandonou, tá certo? Ela fica disponível para contrair um novo matrimônio. Então esse é o padrão bíblico. Agora, claro, a sociedade de hoje vai apresentar N possibilidades. N possibilidades. Por quê? Porque existe na atualidade, principalmente diante do âmbito do antropocentrismo, então a sociedade, desde o Renascimento, ela vem alimentando esse antropocentrismo, o homem à medida de todas as coisas, das que são para as que são, das que não são para as que não são. O antropocentrismo dirá que quem determina o que é interessante para você é você mesmo. O que é do seu interesse. Então, se você não está mais feliz, mas o que é ser feliz? Será que é possível uma pessoa fazer a outra feliz? Será que uma pessoa consegue proporcionar ao outro ser feliz? Será que o casamento serve para isso? Para que alguém faça o outro feliz? É possível isso? A felicidade não é muito subjetiva, tá certo? Será que você não tem que buscar em si mesmo aquilo que vai te conduzir a uma felicidade? E o que é essa felicidade? Talvez a felicidade seja você estar satisfeito consigo mesmo, com Cristo, tá certo? E aí, eu até disse numa aula, pode ser que momentaneamente nós não estejamos alegres, mas fundamentalmente estejamos felizes. Então muitas das vezes nós passamos por situações na vida que tiram a nossa alegria. Momentaneamente estamos tristes, estamos deprimidos, estamos irados, ok? Mas temos uma certeza de vida eterna, certeza de salvação, certeza da presença de Deus, e isso traz para nós uma felicidade que é esse elemento onde, se nós perdemos todas as coisas que estamos em redor, sabemos que isso está garantido, que é essa eternidade com Cristo Jesus. Isso garante por nós uma felicidade perene, tá certo? Então, existe essa felicidade na qual você basta-se a si mesmo. Por quê? Porque Cristo está em você. E aí, dentro desta maturidade, dessa independência, tá certo? Você vai se unir ao outro para compartilhar uma história. E aí você vai cooperar junto com o outro para que o nós exista.
para que a família exista. E agora essa cooperação mútua produzirá esse relacionamento, que inclui respeito, que inclui atenção, que inclui cuidado, e isso é o amor. O amor não é um sentimento, e sim uma ação, tá certo? Ele pode nascer de algo subjetivo, uma atração, um interesse, um afeto, mas ele só acontece na ação. Quando existe o cuidado, o zelo, o companheirismo, aí você está vivendo em amor, tá certo? O amor no plano do eros, o amor erótico, ou o amor filial, tá certo? O amor do companheirismo, ou o amor storge, que é o amor do âmbito familiar, tá certo? Você tem esses diversos aspectos, né? No qual o amor acontece, no qual ele é exercido, tá certo? Mas buscar que o outro te faça feliz, exigir dele que ele faça você feliz, talvez seja o maior defeito dos relacionamentos da atualidade. Então esperar que o outro faça alguma coisa que ele nunca poderá fazer, algo que você precisará encontrar em si mesmo, tá certo? Encontrar isso em Cristo, ter nele a fonte que alimente você, que supra suas necessidades espirituais, e a partir dessas necessidades supridas, direcionar-se ao outro para repartir e dividir uma vida em comum, uma vida em conjunto, tá certo? Parte imaterial do ser humano. Vamos concluir agora. Veja só. Dicotomia e tricotomia. Então ele fala sobre aspectos da religiosidade, da natureza humana, do relacionamento, e agora aborda aqui a área espiritual, de uma forma conclusiva. Veja só. Dicotomia e tricotomia. Ele vai definir dicotomia, tricotomia, e depois vai passar para imagem e semelhança de Deus. Tá. Dicotomia e tricotomia. Basicamente, dicotomia você tem essa divisão em dois elementos, que é o elemento espiritual e material. Tá? Então alguns gostam de trabalhar apenas com a questão da dicotomia. Existe um elemento espiritual e um elemento material, não fazendo divisão entre alma e espírito, porque eles dizem que são usados de forma cambiável. Às vezes usa-se espírito, às vezes usa-se alma, mas está se falando acerca de uma mesma coisa. Eu não concordo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada trata especificamente de corpo, alma e espírito. Então existem alguns aspectos relacionados ao corpo, e aí nós vimos, por exemplo, aspectos materiais e aspectos até psicológicos que afetam o material. A questão das doenças psicossomáticas. Então existe o material, existe o espiritual, e aí nós entendemos que a espiritualidade humana, no psique humano, está a racionalidade, tá certo? Dentro dessa questão psíquica do ser humano, e existe a questão da alma, e acreditamos que na sede da alma estão as emoções. E existe mesmo que seja sutil, uma diferença entre as emoções e a inteligência, tá certo? Que as emoções são muito mais essa questão instintiva e que a inteligência seja, sim, essa questão racional, essa questão mais lógica, ok? Então existe, sim, ao meu ver, essa questão tricotômica, que a tricotomia, ela tende melhor aos elementos específicos constituintes do soma, constituintes do ser humano na sua inteireza, tá? Do corpo, alma e espírito. Agora veja só, em certos aspectos a dicotomia vai funcionar. Por quê? Porque quando falamos, por exemplo, de eternidade, no ato em que uma pessoa morre, qual é a sua situação? Ela estará dividida dicotomicamente. Por quê? O seu corpo jaz, tá certo? Num sepulcro, tá certo? Jaz num túmulo. E o seu elemento espiritual, para onde irá? Aí Cristo nos apontará aquela narrativa acerca do rico e do Lázaro. Que aqueles que esqueceram-se de Deus vão para um lugar de tormenta prévia. Ainda não é o lago de fogo. Estarão num lugar de tormento. E aqueles que mesmo na sua pobreza nunca se esqueceram de Deus, sempre foram tementes a Deus, estarão num lugar de descanso. Como Lázaro estava no seio de Abraão, que Cristo, na sua morte, prometeu já para
aquele ladrão converso estará comigo no paraíso. Então, estamos falando agora daqueles que descansam em Cristo estarem no paraíso. E aqueles que estão desprezando, ignorando a Deus, partirão para um lugar de tormento. Então você terá um corpo num sepulcro e um elemento espiritual num lugar ou de tranquilidade ou de tormento, tá? Então, nesse aspecto, nós enxergamos dicotomia, nessa dinâmica, essa questão mecânica. Mas, especificamente falando, a tricotomia atende melhor, porque ela fala especificamente de cada um dos elementos, corpo, alma e espírito, tá certo? A imagem e semelhança de Deus. Só para concluir, para encerrar, que eu vejo que vocês estão terrivelmente cansadas já. Imagem e semelhança, ele vai falar imagem e semelhança, imagem física, imagem no domínio do mundo, racional, moral e espiritual, a imagem de Deus após o pecado e a origem da alma, tá? A questão de imagem de Deus, a gente já abordou de certa maneira, sobre o homem ser imagem e semelhança de Deus, o antropo, o ser humano, e essa imagem e semelhança de Deus ser a questão, sim, da racionalidade, que é um aspecto singular do ser humano que o diferencia dos demais seres e o faz em semelhança ao divino, tá certo? Quando ele pensa, ele raciocina, ele é inteligente, ele toma decisões, ele tem moralidade, e a moralidade humana é uma das provas da existência de Deus. Chama-se um dos argumentos, o argumento cosmológico, o argumento antropológico. No argumento antropológico, a moralidade humana. A moralidade humana é um atributo da divindade. A divindade tem atributos incomunicáveis e comunicáveis. Incomunicáveis, por exemplo, onisciência, onipresença. Comunicáveis, moralidade. Deus é perfeitamente moral, nós somos parcialmente morais. E a nossa moralidade decorre de um aspecto da semelhança divina em nós, tá certo? Da presença de Deus, do sopro divino em nós. Origem da alma, pré-existencialismo, tá? Aí ele cita Filon de Alexandria, que era um judeu helenizado, cita Orígenes, que era um importante apologista cristão que vivia em Alexandria, no Egito, cita Scotus Erigena, tá? E ele apresenta aqui uma objeção. O pré-existencialismo, ele é platônico, tá? Platão, ele cria nessa pré-existência da alma. Com a pré-existência da alma, você tem algumas ideias, por exemplo, que são aproveitadas na atualidade pelos grupos ligados ao espiritismo, que defendem, por exemplo, a reencarnação. Tá? A reencarnação, que é uma ideia hinduísta, que vem da questão da estrutura do hinduísmo, da chamada roda do Sansara, onde você tem essa questão da pessoa que não evoluiu ainda, ela reencarna para continuar um processo evolutivo, até que ela evolua e ela se torne um ser puramente espiritual, ela é integrada ao Brahma. Tá? Então, enquanto ela não evolui, ela fica nessa roda de reencarnações. Tá? Então essas reencarnações, elas são um meio, por exemplo, que aproveita muito as ideias pré-existencialistas de Platão. Então Platão tinha essa ideia de que todas as almas que devem existir, elas já existem. Elas estão todas criadas, estão esperando sua oportunidade. Tá? E assim afirmando, ele afirma também um pré-determinismo de todas as coisas. Ele diz que tudo que vai acontecer, na verdade, já está determinado. Que vai acontecer daquela maneira porque já foi plenamente determinado. Então, inclusive, as almas que vão nascer já estão todas prontas. Estão só esperando sua oportunidade. Então, esse pré-existencialismo, ele é uma das opções, algumas pessoas, de fato, endossam ele, só que ele apresenta algumas questões muito arriscadas, como, por exemplo, essa grande aproximação com as ideias de reencarnação, onde essas pessoas que estão lá esperando pela oportunidade é porque elas vêm, passam um período de vida, elas talvez não tenham conseguido ainda uma evolução, tá certo? E aí elas voltam para o fim da fila e vão novamente nascer até evoluir e sair dessa roda de renascimentos. Evoluir e se tornar
ser integrada a Deus, que é impessoal no hinduísmo, né? É um panteísta, é uma forma panteísta de acreditar em Deus. Então entende que essas pessoas vão sendo integradas na divindade quando elas evoluem. Enquanto não, elas vão nessa roda, né? Vão pro fim da fila e renascem de novo, vão pro fim da fila e renascem de novo, até evoluir, tá? E o pré-existencialismo de Platão, ele meio que interage com isso, ele flerta com isso, flerta com essa ideia aí. O traducionismo e o criacionismo. O que é o traducionismo? O traducionismo, ele diz que a alma humana ela é resultado da conjunção das naturezas do pai e da mãe. É como que uma tradição. O pai e a mãe, ao se unirem, ele não comunica só a carne, o corpo humano, a próxima vida. Eles comunicam elementos da sua própria alma, tá? Então existe essa questão que é defendida aí pelos tradicionistas, que é essa opção, né? Uma objeção que ele apresenta aqui, ó. Os que refutam o tradicionismo disse que essa teoria erra, porque sendo a alma uma substância espiritual não pode ser dividida. Mas o tradicionista diz, Deus pode distribuir uma substância primária por métodos que o homem desconhece. Essa teoria não pode prevalecer diante da impecabilidade da natureza humana de Jesus, Cristo. Mas o tradicionista responde, a natureza humana de Cristo Jesus foi privada do pecado numa concepção supranatural, conforme Lucas 1,35. Então veja, existem essas duas últimas hipóteses, que são traducionismo e criacionismo. Então Platão era pré-existencialista. Ele dizia que as almas todas já existem e estão esperando na fila. Uns apresentam o traducionismo. Dizem que, inclusive, a alma humana ela é herdeira da alma da alma do pai e da mãe. A alma, tanto a matéria, o corpo, que é dado, né, por meio do material genético deles, como também a alma deles é fornecida àquele novo ser, formando uma nova alma. Então comunica a eles tradição, traducionismo, tá? E o criacionismo diz, não, os seres humanos fornecem o elemento material e é Deus que cria, no ato da concepção, cria aquela alma, aquela vida, tá? Em que a teoria criacionista tem ganhado? O tradicionismo também é muito forte, mas o criacionismo ele tem ganhado porque nesse aspecto da geração de Cristo no ventre de Maria, o tradicionista daria a hipótese de que a alma de Maria também seria comunicada para constituir a alma de Cristo. E aí nós teríamos um problema teológico. Enquanto que o criacionismo apresenta a perspectiva na qual o Espírito gerou o corpo no ventre de Maria e a alma, tá certo, de Cristo foi gerada por Deus naquele ato. Porque você terá Cristo como um homem pleno, que precisa ter corpo, alma e espírito. E juntamente com esse homem pleno, você tem o Logos divino, que também estará presente ali, perfazendo um só ser, um indivíduo, tá? Então você tem essa união em Cristo Jesus, das duas naturezas, divina e humana, que estarão duas unificadas num só ser. Mas se você adota o tradicionismo, você tem esse problema, de que Maria teria que te fornecer também o seu elemento espiritual, para que Cristo fosse constituído. Enquanto que no criacionismo, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria o corpo e o próprio Espírito Santo também fez gerar aquela nova alma. A nova alma que anima aquele corpo. O criacionismo entende, a pessoa passa a existir naquele momento, no momento que ela foi concebida. Tá certo? Ela nem era uma alma esperando numa fila, como diz Platão, e nem é uma soma da alma do pai e da mãe para dar uma nova alma. Ela é uma nova alma naquele momento. Ela nasce naquele momento. E aí, uma das questões que é colocadas como objeção do criacionismo é a questão da comunicação do pecado. Fala, como é que o pecado foi comunicado então? A resposta que é dada é o seguinte, o pecado é comunicado já na geração ridiplasmática, na geração material. Devido à queda, a própria estrutura material foi afetada pela questão do pecado. E o pecado é comunicado na própria geração da matéria, sendo a alma criada no ato da geração. Tá certo? A alma, então, no criacionismo, ela é criada no ato da geração. No tradicionismo,
ela é comunicada pelos pais. No pré-existencialismo, ela já estava previamente, existia até que ela recebe sua oportunidade de vir à existência. Tá? Então existem essas hipóteses que são apresentadas aqui. Transformação do homem natural para o homem espiritual. Deixa eu ver se ele fecha com esse tema aqui. O homem e a natureza, antropologia de Paulo e antropologia de Cristo. Tá? Pronto, a gente fecha a aula com isso aqui. A questão da transformação. Essa transformação é a seguinte: ela é um ato divino no qual nós que somos corpo material seremos transformados a partir desse ato divino em corpos incorruptíveis. Só que isso é um processo que se dará de um meio sobrenatural, tá certo? Por meio do qual o Senhor, transformando a nossa natureza, nos tornará hábitos a adentrar aos ambientes celestiais. Nós não adentraremos como matéria. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nós adentraremos como seres transformados. Então, esse é um ato de transformação que nos foi exemplificado por Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Já parou para pensar nessa frase? Ele é a primícia dentre os que dormem? O que é ser primícia dentre os que dormem? O que é uma primícia? De uma colheita, você tem os primeiros frutos. A primícia. A primícia é retirada e levada para o sacerdote, que vai movê-lo diante do altar. Esse mover, essa primícia, é apresentar toda a colheita para Deus. É um ato no qual você está dedicando toda aquela colheita para que Deus abençoe. Então, Cristo é apresentado por Paulo nessa linguagem. Cristo é a primícia dentre os que dormem. Aqueles que morrem em Cristo apenas dormem. Deus as despertará, tá? E Cristo é a primícia, ou seja, é o primeiro que despertou entre aqueles que dormem. A ressurreição de Cristo não é como a ressurreição de Lázaro, ou a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele não ressuscita ele não ressuscita num corpo natural, que vai novamente morrer. Ele ressuscita no mesmo corpo, só que é um corpo glorificado. Isso é fundamental que a gente pegue. Que Cristo não era um espírito, não era uma alma penada. Cristo ressuscitou no seu corpo. E o seu corpo foi glorificado. E a glorificação é a transformação do corruptível no incorruptível. Essa é a sacada de Paulo. Por isso que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vós também não ressuscitareis. E estáis mortos nos vossos pecados. Se não cremos na ressurreição, está tudo perdido. O evangelho que eu prego para vocês é inútil. Então nós temos essa doutrina que é fundamental, a doutrina da ressurreição. E aí a questão do homem e da natureza, né, o homem que participa dessa natureza receberá uma nova natureza em Cristo Jesus. Antropologia de Paulo e antropologia de Cristo é o seguinte: Paulo